Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal RC1, estamos chegando para aquele bate-papo, para mais uma prosa na terrinha querida. Esta prosa que tem nos proporcionado grande audiência de sua parte. A gente estende os nossos agradecimentos, toda a equipe aqui da Rádio Cultura, do portal RC1, fica deveras reconfortado com a sua grande audiência. E hoje, como eu costumo dizer, mais um 2 corriguense da Gema. Ele é o terceiro filho num total de 4. Filho da coletora da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Faraildes Guerreiro Casagrande, e também do saudoso professor de Educação Física, Valdomiro Casagrande. A sua biografia eu me reservo a deixar durante o bate-papo, porque vamos perceber que a biografia desse grande e ilustre 2 corriguense é uma grande escadaria. Então, com o passar do bate-papo, todos vão perceber que ele foi galgando degrau a degrau a sua ascensão profissional, e isso, para a gente, é um grande orgulho poder falar agora. Então, recebam todos com carinho, todos, Humberto Casagrande Neto. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, boa tarde, Raul. É uma alegria estar aqui com vocês e poder falar aí para o povo da nossa terra, né? Lembrar aí os bons momentos que vivi aí, e 2 Córregos está sempre no meu coração aqui. Opa, é uma satisfação muito grande, a gente percebe realmente que o Humberto tem um carinho muito grande aqui pela terrinha. Qualquer evento aí que envolva alguém do tempo dele, da infância, da amizade, da juventude, ele está presente aí prestigiando. Humberto é um grande cidadão 2 corriguense, com certeza. Humberto, aqui aquele bate-papo, vamos fazer um túnel do tempo e temos umas fotos aí. Olha aí, essa é tradicional, hein, Humberto? Essa aí é lá do João Batoque, olha lá. Opa! João Batoque, olha aí. Tirada ali no João Batoque com... acho que tinha 1 ano de idade, alguma coisa assim. Certo. Aí ao lado, Humberto, parece que era comum esse laço no braço esquerdo aí, né? Todo mundo tinha, viu? Isso aí era... Aí, quando eu fiz a primeira comunhão aí na matriz, sim, foi um preparo lá na sede mariana do catecismo, tudo que culminou com a primeira comunhão, né? Perfeito. Também era bem garoto aí, né? Garoto. Eu devia ter aí uns 7, 8 anos, mais ou menos. E seguindo, parece que você... Aí também, né? Aquela foto tradicional da primeira comunhão, né? Isso, exato, essa aí. E essa também, que aparece agora, junto com o Luiz Fernando Violi, que mora aí, né? O famoso Zoinho. E eu estava procurando, eu falei, quem será que está com o lado dele? O Violi, opa, o Zoinho, o famoso Zoinho. Zoinho, Exato. Seguindo, temos... Aí você, coroinha, é isso? Essa é coroinha. Fui coroinha na igreja aí, a imagem está um pouco ruim, mas fui coroinha lá do padre Miguel Laneiro, e depois do padre Daniel e padre Madrigal, passaram por aí, né? Grandes mas eu nomes. Fui coroinha mais no tempo do padre Miguel Laneiro, que tinha uma Kombi azul e branca. Memória, hein? Miguel Laneiro, que tem aí aqui num bairro em 2 Córregos, que tem seu nome perpetuado numa das ruas aí. Tá. Humberto, agora a gente está vendo aí, já pequeno, se não me engano, aí a quadra municipal de 2 Córregos? Isso aí é um campeonato que teve, aí está junto comigo o Buri. Olha! Sabe o Buri, que jogava bola aí e tudo? Opa, vai ficar muito feliz ao ver essa foto então, ele acompanha o programa. E o troféu, e o troféu do lado aí, parece que vocês ganharam o prêmio aí dessa vez? Ganhamos, era um campeonato que fazia aí da cidade, e aí o nosso time ganhou, tiramos essa foto aí. Ó. Muito bom, muito bom. Agora uma saudosa aí, junto do papai, da mamãe, os irmãos, né? Sim, essa aí da minha família, né? Quando meu pai era... meus pais vivos ainda, essa é uma foto, acho que dos anos 60, e aí nem tinha nascido meu irmão ainda, o Ricardo, que é mais novo. Sim. Então estão as 2 meninas e eu só nessa foto aí.
Que legal. Essa próxima foto aí eu achei muito bacana, vocês estão na praia, né? Isso, E se perceber ao fundo lá como era comum levar uma boia no mar, né? É isso mesmo, uma boia de pneu mesmo, De né? Uma pneu, boia de de pneu. pneu, câmara de pneu. E meu pai gostava muito de ir para Santos, então todo ano, no mês de janeiro, a gente passava uma semana, 10 dias lá em Santos. Que Essa alegria. foto aí é em Santos. Ei, marcante, não? Saudosa. É, Saudosa. Aqui a gente, conversando com os antigos, inclusive com o vô Tulim, você teve uma trajetória na Rádio Cultura que começa aos 15 anos, é isso? começou antes, na verdade, aos 14 até. Olha aí. E um dia eu estava ali no bar do papai, conversando com os amigos, e alguém disse assim: olha, vai ter concurso para locutor lá na rádio. Aí aquilo me chamou a atenção, eu falei, bom, não sei se dá, mas eu vou lá. Certo. Aí fui lá e fiz um teste lá, lendo um texto e tal, e aí o seu Clineu, nosso grande mentor, fez lá uma análise e eu fui contratado, né? Então, eu comecei a trabalhar na rádio com 14 anos e fazia um programa de esportes, que ia às 5 horas da tarde no ar, chamava Parada dos Esportes. E Olha aí, aí. meia hora, dava todo o noticiário esportivo do dia e tal. E aí também eu cobria férias dos outros, eu cobri inclusive férias do nosso saudoso compadre Vadu. Fiz também Opa. os programas aí de música sertaneja. E junto com o Carlos Nascimento, a gente fazia a parte de futebol, né? O Nascimento era o locutor e eu era o repórter de campo. Opa. E na ocasião não tinha estrutura, nada, então nós mesmo que tínhamos que esticar o fio, ligar os microfones. Seu Clineu falava assim, ó, pode fazer o jogo, mas vocês têm que fazer tudo aí. Então, a Telesp punha a linha ali na ponta do estádio do Mocoimbu ali, né? Sim. E aí eu e o Nascimento puxava o fio lá para a cabine e tal, testávamos os microfones. Aí tinha o nosso companheiro Zé Longato, que também fazia os comentários e outras coisas. E a gente ia também pelas cidades aí da região. Irradiamos jogos de Barra Bonita, Macatuba, Bariri, todos esses lugares aí. E foi um período muito rico, porque eu aprendi muito aí a desinibir, né, falar, a rádio propiciava tudo isso. E, então eu militei na rádio durante 3 anos. Que legal. E foi muito bom. Que responsabilidade já na tenra idade, né, Humberto? Pois é. É um negócio impactante assim para um garoto de 14 anos já estar envolvido na comunicação assim, né? Pois é, realmente foi bem precoce, né? E eu, nessa época, já tinha 2 empregos. E de manhã eu trabalhava na máquina de café do meu tio, Toninho Casagrande. Ficava logo depois dos trilhos ali da FEPASA, né? Então eu trabalhava de manhã lá com um negócio de café, ajudando lá, fazendo serviços gerais no escritório, ia para casa, almoçava, aí à tarde fazia os programas na rádio e ia na escola à noite, né? Estudava à noite. Então mas isso tudo me ajudou muito, né? Eu falo sempre aqui nas minhas palestras, eu conto as histórias aí. Ontem mesmo eu fui dar uma entrevista lá na rádio Trianon. Sim. E perguntaram lá, também falei de Dois Córregos, desse tempo aí de rádio, coisa, e sempre as pessoas gostam muito aí de ouvir. Que bacana, Humberto. A gente percebe em você e em outros convidados também aqui da satisfação de mencionar Dois Córregos. A gente fica muito feliz, né? Você sempre foi de mencionar Dois Córregos, tem a família, foi todo mundo daqui, e enaltece. Isso é importante mesmo. Quando você falou que fez esporte, a nossa apresentadora num programa esportivo aqui, a Jéssica Rezinete, que está ao lado nosso aqui, também deu um sorriso de alegria. Falou, opa, olha lá, mais um que lá no passado representou muito bem a Rádio Cultura aí. Humberto, aos 17 anos aí você deixa Dois Córregos, é isso, né? Isso, exatamente. Eu fui fazer os estudos, né? Então eu tinha dúvida o que eu ia querer fazer e tal.
e aí eu consegui entrar na Universidade Federal de São Carlos, no curso de Engenharia de Produção. Então, eu saí de Dois Córregos, fui para São Carlos e fui estudar Engenharia de Produção. Agora, antes disso, eu morei um período em São Paulo, pouco menos de um ano, e aí sim morei junto com o Carlos Nascimento. Nós alugávamos um apartamento ali na Vila Buarque, perto da Santa Casa. O apartamento era tão grande que se a gente entrasse muito rápido, assim, caía pela janela. E tão pequenininho que era. E aí, Nascimento também é um guerreiro, lutador aí, né? Começamos juntos ali. E eu até ia para o jornalismo também. Tinha pensado, cheguei até a fazer entrevistas na Rádio Gazeta e eventualmente ia trabalhar nessa área. Mas daí bateu uma dúvida tal, e conversando com o Nascimento, com meu pai, com outros, eu achei melhor seguir outros rumos, né? E aí eu passei no vestibular também, a escola é boa, a escola federal, tudo. Sim. Então eu falei, vamos lá para a engenharia. Mas foi um ano lá com o Nascimento interessante, e eu saí, peguei o trem aí em Dois Córregos, né? Sozinho, fui para São Paulo. Menor de idade ainda, desci lá na Estação da Luz, e tendo moradia. Antes de morar com o Nascimento, fui morar numa pensão lá em São Paulo, e foi sempre uma luta aí para conseguir desenvolver as coisas, né? Mas foi um período bacana, e saí daí, então, com 17 anos. E durante fazendo a sua engenharia aí, você percebe que isso não era o seu campo. Pois é. A engenharia fiz bem e tal, toquei bem, mas quando chegou no último ano, eu fui fazer um estágio numa fábrica de compressores de geladeira que tinha lá em São Carlos. Tem até hoje, era Pereira Lopes antes, agora é Whirlpool. E aí, nesse estágio, me colocaram lá no meio da linha de produção para fazer medições e coisas e tal, e ali eu meio que despertei que não era muito a minha praia, né? E aí, comentando com um professor meu, eu, puxa, professor, estou no 5º ano, não sei se gosto muito de fábrica e tal. Ele falou, olha, pelo seu jeito, você seria bom para banco. Eu tenho um amigo lá no Banco Itaú e vou mandar você lá para o Banco Itaú. Você vai lá, faz uma entrevista e tal. Aí eu fui no Banco Itaú, arrumei um estágio, me dei bem lá, e antes mesmo de eu me formar, o Banco Itaú já me contratou para ser analista de investimentos. Olha só, hein? Então foi isso. Olha que maravilha, já era mesmo predestinado a esse tipo de trabalho, hein? É verdade. E aí você é contratado pelo banco como analista e nunca mais saiu do mercado financeiro. Ali começou a sua trajetória no mercado financeiro mesmo. Isso, foram 35 anos, né? Olha. Eu troquei de alguns bancos, tal. Primeiro, logo depois de 5 anos de formado, eu já fui eleito presidente da Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais, na seção de São Paulo, que tinha a regional de São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Brasília, tal. Então eu fui eleito presidente da ABAMEC São Paulo. E logo depois fui eleito da ABAMEC Nacional. Que pegava todas as regionais, né? E nesse inteirinho também fui trabalhar, fiz um intervalo aí só, em Brasília, como assessor lá do ministro João Sayad, no Ministério do Planejamento, nos anos de 86 e 87. Eu tenho um amigo que é vizinho nosso aí de Dois Córregos, é de Ribeirão Bonito, o Antoninho Marmon Trevisan, que é de Ribeirão Bonito. Ele foi secretário das estatais, de controle das estatais, e ele me levou para ser o secretário adjunto dele. Que maravilha. Então, deu uma pequena interrompida aí na carreira dos bancos, fui lá para Brasília, também aprendi bastante, que a gente faz muita coisa, aprender como funciona o poder político, a capital federal, as entranhas do poder, né? E também fiz algumas viagens para Washington para negociar financiamentos com empresas brasileiras e tal. Então, foi um período também bastante rico. E aí segui no mercado financeiro,
Passei pelo Citibank, pelo Sudameris, Banespa, Banco Francês e Brasileiro. Fui também conselheiro da Bolsa de Valores de São Paulo, onde desempenhava lá também um papel bacana no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, e sempre atuando nessa área com muito interesse no coletivo, trabalhar pela associação, pelas coisas do mercado e tudo mais, né? E aí segui até completar 35 anos de mercado financeiro. Então foi um período bastante rico. Só depois disso é que eu fui depois para o CIE, né? Que nós vamos falar mais para frente. Mas então, de 1981 até 2015, eu fiquei no mercado financeiro. E como engenheiro, depois eu fiz também um mestrado em administração de empresas. E como eu sou engenheiro, achei que eu precisava complementar a minha formação num curso de administração de empresas. Então, eu sou mestre em administração de empresas e engenheiro de produção, essa formação acadêmica, né? Olha, um invejável currículo, maravilhoso, a gente fica feliz de ver essa ascensão do Escorriguense. E você falando do CIE, é o Centro de Integração Empresa-Escola, você fica por quanto tempo aí no CIE, Humberto? Olha, não existe um mandato fixo, assim, então, mas a minha ideia é ficar mais uns 2 anos, eu estou há 6 anos, e a minha vontade é completar 8 anos, porque eu, como você viu, eu trabalho desde os 14 anos, então já se vão aí uns 46 anos trabalhando, né? Olha, Eu já estou aposentado pelo INSS há 10 anos. exatamente. Continuo trabalhando. Exatamente. Está aí para a juventude ver como é que era. No passado tinha esse grau de dificuldade, mas também tinha esse grau de otimismo naquele que era predestinado, hein? Muito bacana mesmo. Humberto, como você vê, para a gente ter uma noção aí conte para a gente, né? Você atuando para que nossos jovens aí, que hoje cursam e pretendem cursar a faculdade, a importância do CIE. Olha, o CIE é uma entidade sem fins lucrativos que vai fazer 60 anos. Então, ela não pertence ao governo, não pertence à Fiesp, nenhum sindicato, nada. Em 64, um grupo de professores e empresários se juntaram e criaram o CIE para criar essas oportunidades para os jovens, né? Perfeito. E a partir daí ele cresceu bastante. Então o CIE já propiciou o primeiro emprego para mais de 6 milhões de pessoas. Nossa, olha, anos. significante demais, né? Então, mais de 6 milhões de pessoas arrumaram um estágio ou uma vaga de aprendiz no CIE. Então, é muito importante que o jovem seja acolhido nessa questão do mercado de trabalho. A gente, inclusive, oferece cursos gratuitos pela internet, essa é uma boa dica para os nossos jovens. É só se cadastrar no portal, tem cursos desde pacote Office, como fazer seu currículo, como se comportar numa empresa, futuro do mundo do trabalho, questões de educação financeira, matemática, reforço de português, tudo isso é um conjunto de cursos que está lá à disposição gratuitamente, né? Então, se faz esse trabalho de preparo do jovem, aí ele procura vagas nas empresas para colocar os jovens. Então, hoje nós temos 300 mil jovens assistidos. Olha só, em torno de 300 mil, que são estagiários ou aprendizes. A diferença entre um e outro é que o estagiário já é um universitário, vai fazer um programa de estágio, né, desses que são conhecidos, certo. Não é CLT, não é funcionário, ele tem um regime especial de trabalho. Já o aprendiz é um jovem de 14 a 24 anos, e ele é estudante do ensino médio, e ele é contratado nas empresas para ser um aprendiz, e dos 5 dias úteis da semana, um dia ele vai para as escolas do CIE, para as salas de aula, onde ele tem lá toda uma formação metódica, uma formação básica.
E os outros 4 dias ele trabalha na empresa normalmente. Então, nós temos aprendizes de grandes empresas como Banco Itaú, Magazine Luiza, Nestlé e várias outras. E nos estagiários, inúmeros estagiários, temos quase 40 mil estagiários de direito, os estagiários do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, são todos assistidos pelo CIE, né? Então, o CIE faz um trabalho em prol da sociedade e, como é uma entidade sem fins lucrativos, o resultado que ela tem, ela reverte, né? É revertido para a sociedade, na forma de centros de cidadania, onde os jovens são acolhidos para fazer atividades do contrafluxo escolar, também distribuição de cestas básicas, ensino de português para refugiados. Então, tem uma série de atividades que são feitas ali no campo social também. Então, acaba se associando à formação do jovem à parte social. Olha, um programa que se perdura por décadas não é à toa. Dada a sua eficiência, a sua colaboração cultural, não é mesmo, Humberto? Muito importante. Verdade. E você sabe que tem uma curiosidade, que o CIE, nesses 60 anos, ele só teve 3 presidentes, né? Eu sou o terceiro. E dos 3 presidentes, 2 são 2 corriguenses. Olha aí! Quem me antecedeu foi o Luiz Gonzaga Bertelli, que é de 2 córregos também. Então, teve o professor Palmieri, que foi o primeiro, o segundo o Bertelli e o terceiro eu. Então, olha, em 60 anos, só 3 ainda. 2 da terrinha querida. Eu até brinco que isso é uma prova que o raio pode cair 2 vezes num galho só, né? Aí eu costumo dizer, hein? Eita, 2 corgos famoso, né? 2 corguinhos. Famoso. Humberto, a gente vai voltar um pouco aí também, né, sobre 2 córregos, e vendo aí, acho que ficou umas fotos, agora vamos lembrar o seu tempo 2 corriguenses. Aí você está entre a formatura do ginásio, alguma coisa referente? Exatamente, formatura do ginásio, terminei o ginásio entrando na igreja com a minha mãe. Isso aí é nos idos de 1972. Opa! Ali a turma já... todos, olha aí os amigos todos lá, né? Nós tínhamos, nesse dia da formatura aí, todo mundo pintado, e foi uma festa aí no coreto da praça ali. O coreto, o coreto lá. Se você observar aqui embaixo tem o Zusa, não sei quantas pessoas conheceram o Zusa, que era aquele menino que andava pela cidade e que tinha problemas mentais e tal, mas ele estava sempre com a gente aí. Olha, o Zusa que morou vizinho do prédio da Rádio Cultura lá embaixo, né? Isso, ele mesmo. Isso, Zusa. Zusa era nosso amigo. Olha, que bacana lembrar do Zusa. Deus o tenha, Zusa. Ali ao lado, você, Nascimento, Lucianinho? Não. Aí, aqui, agora sim. Eu, Nascimento, o Lucianinho e o Flavinho Guedes, filho do João Guedes, que tinha a farmácia. Esse eu não conheci. Tá. Isso aí foi num daqueles... Minha mãe fazia, antigamente, uns encontros aí de 2 corriguenses para arrecadar caixa aí para a Casa da Criança. Então, ela promovia uma vez por ano um jantar de 2 corriguenses que não moravam mais em 2 córregos. Certo. Claro que os que moravam em 2 córregos também iam, mas o objetivo era congraçar, né? Perfeito. Os que estavam fora e os que estavam dentro. E aí, esse foi o dia aí desse jantar, Carlos Nascimento e o nosso grande amigo Lucianinho, que também, infelizmente, já se foi. Olha, dona Faraildes, a mãe do nosso entrevistado, que com muita galhardia, com muita competência, presidiu a Casa da Criança também. Foi esplêndida. Olha só como ela tinha esse dom, né, de trazer o pessoal aí para essa confraternização, enfim, para esse evento maravilhoso que revertia sempre em prol da onde ela tanto comandou com mãos firmes e com muita competência. Dona Faraildes, e o pai também, né, que também tem seu nome perpetuado na escola
do Arco-Íris, né? A escola Valdomiro Casagrande, que foi também um grande professor de educação física. Se não me engano, seu pai também foi um desportista, jogou basquete ou algo semelhante assim? Sim, meu pai era um professor de educação física com formação em basquete, né? Lá. Então, ele jogava. Aí, quando a gente estava em Dois Córregos, não se falava basquete, se falava bola ao cesto. Bola ao cesto. Bola ao cesto. Certo, Então, certo. ele falava sempre isso, bola ao cesto. E tinha um time muito bom. Dois Córregos, com esse time dele, chegou a ser vice-campeão paulista. Perdeu a final do campeonato em São Carlos, numa disputa acirrada lá, mas uma cidade pequena, chegar nesse vice-campeonato era uma coisa muito rara. Normalmente os finalistas eram Sorocaba, Santos, São José do Rio Preto e tudo mais. Então, esse time que tinha o Ado Franciscone, o Zé Eduardo de Oliveira Lima, Alexandre Tavoloni, o Claudião, que era de Brotas. Naquela época, Dois Córregos recebia estudantes de Brotas, de Torrinha, de Mineiros, tal. Então tinha dois grandes jogadores aí de bola ao cesto. Olha, que bacana. Que eram de Brotas, né? O Claudião e o Pedro Paulo. Então foi um time que fez história aí, né? E todo mundo gostava muito, porque através do esporte as vidas se encaminhavam melhor. Não havia esses problemas que nós temos hoje de desencaminhamento, de coisa. Então todo mundo queria praticar esporte, progredir, fazer as coisas, e o ensino também era muito bom, né? No nosso colégio aí, professores ótimos, a gente tinha até aula de francês, inglês, português, matemática, tinha a dona Virgulina Biotto, que era nossa professora de matemática, e os Córregos têm uma história aí de formar, tanto é que vários colegas nossos aí entraram em boas faculdades, praticamente sem fazer cursinho, nada, porque eu já saía do ensino bastante fortalecido. Bem lembrado, o José Alves Mira sempre foi ali, na época, uma referência, né, Humberto? Sempre foi muitos bons professores. Sempre foi uma referência, com professores excelentes, aspectos disciplinares, né? Perfeito, perfeito. Meu pai era muito próximo dos alunos, e naquela época muitos alunos não tinham diálogo assim com os pais sobre assuntos difíceis, né? Então eles acabavam procurando meu pai para se aconselhar, para fazer. Então o esporte também propiciava um pouco esse lado aí de psicólogo, vamos dizer, da juventude também. Exatamente, exatamente. Uma magia, uma época de saudosismo, mas de referência. Humberto, saiba que foi um grande prazer saber aí um pouco de você. Nós todos aqui da Rádio Cultura, a nossa comunidade, a nossa região, fica muito grato com a sua presença, viu, Humberto? Eu que agradeço a oportunidade de estar, principalmente se tratando da Rádio Cultura, que foi praticamente o meu primeiro emprego aí. É uma alegria toda especial. E Dois Córregos, como disse, ela está eternizada na gente, né? A gente sempre vai ser de Dois Córregos, como a gente diz por aqui, né? Exatamente, exatamente. Humberto, então eu gostaria que você deixasse aí então as considerações finais ao programa, e essa juventude aí que tanto precisa de uma palavra aí de, vamos dizer aí, de incentivo e de força. Bom, com relação ao programa, quero te dar os parabéns. Obrigado. Porque eu tenho assistido a alguns dos seus programas, e além de serem ótimos, é muito importante essa coisa de cultivar a nossa história, o nosso passado. Eu digo sempre que quem não cultiva o seu passado, não é ser saudosista, mas é entender o passado. Perfeito. E cultivar para não terá assim um grande futuro, né? Então, em termos que vocês estão fazendo, maravilha. Para os jovens, eu deixo uma mensagem de que se esforcem bastante. Nada vem de graça, né? Todos que saíram de Dois Córregos, e não foram poucos, que fizeram carreiras bonitas e brilhantes, conseguiram com muito esforço. Então é importante saber que nada vem de graça. Em segundo lugar, procurem aprender e estudar ao máximo. Como eu disse, hoje há uma grande disponibilidade de cursos e informações pela internet. Então, o nosso jovem deve buscar esse conhecimento
cada vez mais, né? Uma coisa muito, muito boa. E depois ter sempre os bons princípios, né? Caráter, você ter resiliência. Quando não dá certo uma coisa hoje, pode ser que dê amanhã ou depois da manhã. Então, saber ser resiliente, ético, correto e esforçado. Esse é o receituário básico para que um jovem possa fazer uma carreira aí boa e ter uma vida correta. Eu agradeço muito aí a oportunidade que vocês estão me dando e coloco à disposição que sempre que houver temas de Dois Córregos e da juventude que eu possa agregar alguma coisa e ajudar, estou sempre à inteira disposição. Humberto, então, agradeço pelas suas palavras, não ia deixar diferente aqui, acabei até me esquecendo na hora de explanar, mas vai aqui. Humberto tem 2 filhas, 2 filhos, Marília e Giovanni, e a netinha Luna. Então, que através desse trio maravilhoso aí, fique com Deus e sucesso sempre, meu amigo. Muito obrigado, um grande abraço a todos.